Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma força invisível que as protege de todo o mal? E se eu te dissesse que existe um signo no zodíaco que carrega uma marca especial, uma espécie de selo divino que o diferencia de todos os outros? Hoje você vai descobrir algo que poucos sabem, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga o universo e as energias que nos rodeiam. Estamos falando de Escorpião, e não é exagero dizer que esse signo carrega uma proteção tão poderosa que parece vir diretamente do Criador. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 8 provas concretas, sinais claros que mostram essa ligação especial. Se você é de Escorpião ou conhece alguém desse signo, precisa ficar até o final porque cada palavra aqui vai fazer você entender por que essas pessoas passam por tantas provações e mesmo assim sempre se levantam mais fortes. E atenção, se você não prestar atenção nessas provas, pode estar perdendo a chance de compreender um dos maiores mistérios espirituais do zodíaco. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre proteção divina e energia espiritual. Prova 1. A capacidade de renascer das cinzas. Sabe aquela pessoa que passou por problemas terríveis, perdeu tudo, ficou no fundo do poço, mas conseguiu se levantar de um jeito que ninguém esperava? Pois é, quando falamos de Escorpião, estamos falando exatamente disso. Esse signo tem um dom muito especial, uma capacidade que parece sobrenatural de se transformar completamente depois das piores situações. É como se cada dor, cada derrota, cada momento difícil fosse apenas um degrau para algo maior, algo melhor. E isso não acontece por acaso. Existe uma proteção divina trabalhando nessas horas, garantindo que por mais escuro que seja o túnel, sempre haverá uma luz no final. Os escorpianos não fogem das dificuldades, eles mergulham de cabeça, enfrentam tudo e saem do outro lado transformados. É impressionante como eles conseguem tirar força de onde parece não ter mais nada. Enquanto outros signos desmoronam diante de uma crise, Escorpião usa aquele momento como combustível. Essa força vem de dentro, mas também vem de cima. É uma energia que os envolve, que não deixa eles se perderem completamente. Pode observar na sua vida, quantas vezes você já viu um escorpiano ser destruído e depois voltar ainda mais poderoso. Isso não é sorte, é proteção espiritual em ação. E o mais interessante é que essa transformação não é apenas externa, ela acontece por dentro também. O escorpiano que renasce não é mais a mesma pessoa, ele evoluiu, amadureceu, ganhou sabedoria. É como se cada desafio fosse uma lição enviada para fortalecer ainda mais essa alma guerreira. Por isso tantas pessoas falam que Escorpião é intenso, porque eles vivem tudo com profundidade, não existe meio termo. E é justamente essa intensidade que permite a transformação. Deus protege quem tem coragem de enfrentar suas próprias sombras, e Escorpião faz isso naturalmente. Eles não têm medo do escuro, porque sabem que lá também existe aprendizado. Então quando você vir um escorpiano passando por dificuldades, saiba que ali está acontecendo algo maior, uma preparação para um novo ciclo. A proteção divina não significa que não haverá problemas, mas sim que haverá força para superá-los sempre. Prova 2. A intuição que nunca falha. Agora presta atenção nisso, porque é de arrepiar. Os escorpianos têm uma intuição tão forte, mas tão forte, que parece que eles conseguem enxergar coisas que estão escondidas. É como se eles tivessem um radar interno que capta energias, intenções e perigos antes mesmo de se manifestarem. Você já conviveu com alguém de Escorpião e percebeu que essa pessoa parece adivinhar as coisas? Pois é, isso não é coincidência. Essa intuição poderosa é uma das maiores provas de proteção divina. É como se Deus tivesse dado a eles um sexto sentido, uma ferramenta de defesa contra o mal. Quando um escorpiano sente que algo não está certo, pode ter certeza que realmente não está. Eles captam mentiras, falsidades e más intenções a quilômetros de distância. Isso é uma bênção, porque enquanto outros signos caem em armadilhas, Escorpião já viu o perigo e desviou. Essa capacidade não vem apenas da experiência de vida, vem de uma conexão espiritual muito profunda. Os escorpianos são naturalmente ligados ao mundo invisível, ao que está além da matéria. Eles sentem as energias dos ambientes, das pessoas, das situações. E quando algo ruim se aproxima, um alerta interno dispara. É proteção trabalhando em tempo real. Muitas vezes eles mesmos não sabem explicar como sabem, apenas sabem. E o mais importante, eles confiam nessa voz interior. Enquanto muita gente ignora sua intuição e acaba se dando mal, o escorpiano ouve, respeita e age de acordo. Por isso é tão difícil enganar alguém desse signo. Pode tentar usar as palavras mais bonitas, as promessas mais convincentes, mas se a energia não bater, o escorpiano não se deixa levar. Essa é uma proteção que vem direto do alto, um presente divino para garantir que eles não sejam vítimas fáceis. E olha que interessante,
Quanto mais o escorpiano se desenvolve espiritualmente, mais forte fica essa intuição. É como se fosse um músculo que pode ser treinado. Por isso, tantos escorpianos se interessam por assuntos místicos, espiritualidade, energia. Eles reconhecem que existe algo maior guiando seus passos. Então, se você é de escorpião, valorize esse domingo. Nunca ignore sua intuição, porque ela é sua maior aliada. Prova 3. A força para enfrentar qualquer tempestade. Vamos falar de algo que todo mundo percebe quando conhece um escorpiano de verdade. Essas pessoas têm uma força interna que é simplesmente impressionante. Não estamos falando de força física, mas de uma resistência emocional e espiritual que deixa qualquer um de queixo caído. Quando a vida aperta, quando os problemas parecem não ter solução, quando tudo desmorona ao redor, o escorpiano continua de pé. Pode balançar, pode até dobrar, mas quebrar? Isso não acontece. E sabe por quê? Porque existe uma proteção divina sustentando essa alma guerreira. É como se Deus soubesse que os escorpianos precisam dessa força extra, porque eles vão passar por provações que testariam qualquer um. Mas olha que coisa linda, essas provações não vêm para destruir, vêm para fortalecer ainda mais. Cada tempestade que um escorpiano enfrenta adiciona mais uma camada de sabedoria, mais uma medalha de coragem. E o mais incrível é que eles não reclamam tanto quanto poderiam. Eles entendem que faz parte do caminho deles, que foram escolhidos para suportar o que outros não conseguiriam. Isso não é arrogância, é consciência espiritual. O escorpiano sabe que foi abençoado com uma armadura invisível, então ele não teme as batalhas. Pelo contrário, ele vai de frente sabendo que não está sozinho. Quantas vezes você já viu um escorpiano passar por situações que fariam qualquer pessoa desistir de tudo, mas ele continuou lutando? Isso é proteção divina em ação. É a mão de Deus segurando essa pessoa e dizendo: aguenta mais um pouco, você vai vencer. E olha, não é só força bruta não. É uma força consciente, que sabe quando recuar, quando atacar, quando se preservar. Os escorpianos desenvolvem uma inteligência emocional muito grande justamente por causa dessas tempestades. Eles aprendem a navegar pelas próprias emoções, a controlar impulsos, a transformar dor em poder. E isso é uma bênção que poucos recebem. Então, se você conhece um escorpiano que está passando por dificuldades, não tenha pena, tenha admiração. Porque essa pessoa está sendo lapidada, está sendo preparada para algo grandioso. Já que você está gostando desse conteúdo e descobrindo verdades profundas sobre escorpião e essa proteção divina, não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Aperta esse sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, porque tem muita coisa poderosa vindo por aí. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo. Quero saber onde estão os escorpianos e os admiradores desse signo incrível. Deixa sua marca aqui, vamos criar uma corrente de energia positiva. Agora vamos continuar com mais provas dessa proteção especial. Prova 4. O dom de enxergar através das máscaras. Tem uma coisa que deixa muita gente desconfortável perto de um escorpiano, e sabe o que é? A sensação de estar sendo visto de verdade. Isso mesmo, os escorpianos têm um dom muito especial de enxergar além das aparências, além das máscaras sociais que todo mundo usa. Eles conseguem perceber quem a pessoa realmente é, não quem ela finge ser. E isso é mais uma prova clara de proteção divina. Imagine só, viver num mundo cheio de falsidade, de pessoas que escondem suas verdadeiras intenções, e ter a capacidade de ver através de tudo isso. Isso é um poder, uma ferramenta de proteção fundamental. Enquanto outros signos são enganados por palavras bonitas e gestos falsos, o escorpiano enxerga a verdade. Ele percebe quando alguém está mentindo, quando alguém está escondendo algo, quando alguém não é confiável. E não precisa de muito tempo para isso. Às vezes basta um olhar, uma conversa curta. É como se eles tivessem um detector de verdade embutido. Isso incomoda muita gente, principalmente aqueles que vivem de aparências. Por isso os escorpianos costumam ter menos amigos, mas os que têm são verdadeiros, são reais. Porque quem não é autêntico não consegue se manter perto de um escorpiano por muito tempo. Ele vai ser desmascarado, vai ser descoberto. E olha que interessante, essa capacidade não serve só para se proteger, serve também para proteger quem eles amam. Quantas vezes um escorpiano já alertou alguém sobre uma pessoa falsa e não foi ouvido, mas no final ele estava certo? Isso acontece direto. Eles conseguem ver o que está por vir, conseguem perceber os sinais que outros ignoram. E isso vem de uma sensibilidade espiritual muito elevada. Os escorpianos são conectados com dimensões que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Eles captam informações do plano espiritual, recebem avisos, pressentem situações.
Por isso parece que eles sempre sabem de tudo. Na verdade, eles estão sendo guiados, estão sendo protegidos por forças superiores que mostram o caminho. Então, se você é de Escorpião, use esse dom com sabedoria. Não saia desmascarando todo mundo só porque pode, mas proteja-se e proteja quem merece sua lealdade. E se você convive com um escorpiano, respeite essa capacidade dele. Não tente enganar, não tente ser falso, porque você vai ser descoberto e perder a confiança para sempre. Prova 5. A lealdade que vem de Deus. Vamos falar agora de uma característica que é marca registrada de Escorpião e que mostra claramente a proteção divina sobre esse signo. Estamos falando da lealdade. Quando um escorpiano se compromete com alguém, quando ele dá sua palavra, quando ele escolhe você como parte do círculo dele, pode ter certeza que você ganhou um aliado para a vida inteira. Essa lealdade não é comum, não é superficial como a maioria que vemos por aí. É uma lealdade profunda, verdadeira, inabalável. E sabe de onde vem isso? Vem de uma conexão espiritual, de um entendimento profundo sobre o que significa compromisso verdadeiro. Os escorpianos entendem que lealdade é um valor sagrado, é algo que não pode ser quebrado por qualquer motivo. E eles levam isso tão a sério que preferem ter poucas pessoas ao redor do que um monte de gente falsa. Isso é proteção divina também, porque quando você tem lealdade verdadeira, você está protegido. Você sabe que tem alguém que vai estar do seu lado na hora da dificuldade, não só na festa. E o escorpiano é exatamente assim. Ele pode não te ligar todo dia, pode não ficar postando fotos junto nas redes sociais, mas quando você precisar, ele vai estar lá. Sem perguntar muito, sem julgar, apenas presente. Isso é um dom raro no mundo de hoje, onde as relações são tão descartáveis. Mas o escorpiano não funciona assim. Para ele, relacionamentos são investimentos emocionais sérios. Por isso ele é seletivo, por isso ele demora para confiar, por isso ele testa antes de abrir o coração completamente. E quando ele abre, quando ele decide que você é especial, você ganhou um tesouro. A lealdade de um escorpiano vale mais que ouro, vale mais que qualquer riqueza material. E olha que coisa linda, essa mesma lealdade que ele oferece, ele espera receber. Não é exigência, é reciprocidade. O escorpiano entende que relacionamentos verdadeiros são de mão dupla. Então, se você trair a confiança dele, se você for desleal, acabou. Não tem volta. Porque para o escorpiano, traição é a pior coisa que pode existir. É quebrar algo sagrado, é desrespeitar um vínculo espiritual. E quando isso acontece, a proteção que ele tinha sobre você se vai também. Por isso é tão importante ser verdadeiro com o escorpiano. Seja sempre honesto, mesmo quando a verdade dói. Ele vai respeitar muito mais a verdade dura do que uma mentira suave. Então essa lealdade inabalável é mais uma prova de que Deus protege Escorpião. Porque ao ter essa característica, eles atraem pessoas igualmente leais, criam laços profundos e verdadeiros. E isso é proteção também, ter ao seu redor quem realmente se importa. Prova 6. A capacidade de transformar dor em sabedoria. Agora presta muita atenção nessa prova, porque ela é poderosa demais. Uma das coisas mais incríveis sobre os escorpianos é a capacidade que eles têm de pegar as experiências mais dolorosas da vida e transformar tudo isso em sabedoria. Enquanto muita gente fica presa no papel de vítima, reclamando eternamente do que aconteceu, o escorpiano processa, aprende e evolui. Isso não quer dizer que eles não sintam dor, eles sentem sim, e sentem muito. Aliás, os escorpianos sentem tudo de forma mais intensa que a maioria dos signos. Mas a diferença está no que eles fazem com essa dor. Eles não deixam ela controlar suas vidas, eles pegam aquela experiência e extraem o aprendizado. É como se cada ferida deixasse uma cicatriz que conta uma história de superação. E isso é proteção divina pura. Porque Deus não permite que os escorpianos sejam destruídos pelas dificuldades, Ele garante que cada problema seja uma oportunidade de crescimento. Por isso, tantos escorpianos são pessoas profundas, com uma sabedoria que parece muito maior que a idade deles. Porque eles viveram, sentiram, sofreram, mas principalmente aprenderam. E essa sabedoria não fica só para eles não. Os escorpianos gostam de ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Eles compartilham suas experiências, oferecem conselhos valiosos, estendem a mão. Porque eles sabem o que é estar no fundo do poço e ter que se levantar sozinho. Então, quando eles veem alguém nessa situação, a empatia deles é genuína. Não é aquela empatia superficial de quem nunca passou por nada. É a empatia de quem conhece a dor de verdade. E olha que transformação linda acontece na vida de um escorpiano ao longo dos anos. Se você pegar um escorpiano jovem e comparar com ele mais velho, parece outra pessoa.
Não fisicamente, mas energeticamente, espiritualmente. A maturidade deles é impressionante. E tudo isso vem das provações que eles enfrentaram. Cada batalha vencida adiciona mais experiência, mais compreensão sobre a vida. Por isso é tão bom conversar com um escorpiano maduro. Ele tem respostas que você nem sabia que precisava ouvir. Ele enxerga ângulos que você não tinha considerado. Tudo porque ele já esteve em tantos lugares emocionalmente que desenvolveu uma visão ampla da existência. Então, se você é de escorpião e está passando por um momento difícil agora, saiba que isso também vai passar e vai te deixar mais forte. Deus está te preparando para algo maior, está te dando ferramentas para o futuro. Não desperdice a dor, transforme ela. Tire o aprendizado, cresça, evolua. Esse é o seu domingo. Prova 7. A proteção contra energias negativas. Essa prova aqui vai fazer muito sentido para quem entende de energia e espiritualidade. Os escorpianos têm uma proteção natural muito forte contra energias negativas. É como se eles tivessem um escudo invisível que repele o mal. Você já reparou como tem gente que quando tenta fazer mal para um escorpiano acaba se dando mal? Parece que tudo volta em dobro para quem tentou prejudicar. Isso não é imaginação, é lei espiritual em ação. Escorpião é protegido, e quem mexe com quem é protegido está mexendo com forças que não entende. Por isso é tão perigoso tentar prejudicar um escorpiano. Não estamos falando de vingança humana, estamos falando de justiça divina. As energias negativas enviadas para um escorpiano simplesmente não conseguem penetrar, elas batem e voltam para o remetente. É proteção espiritual trabalhando automaticamente. E olha que os escorpianos muitas vezes nem precisam fazer nada. Eles nem precisam revidar, porque o universo faz isso por eles. É impressionante como as pessoas que tentam derrubar um escorpiano acabam caindo sozinhas. Parece coisa de filme, mas acontece na vida real. Porque quando você tem Deus ao seu lado, ninguém consegue te derrubar de verdade. Podem até tentar, mas não vão conseguir. E os escorpianos sabem disso no fundo da alma. Por isso eles têm tanta confiança, tanta certeza de que vão superar qualquer coisa. Não é arrogância, é fé. É saber que existe uma força maior cuidando deles. Além disso, os escorpianos têm uma capacidade natural de limpar energias. Eles conseguem transmutar o negativo em positivo. Quando entram num ambiente pesado, eles sentem o desconforto, mas também conseguem elevar a vibração. Isso é um dom espiritual muito raro. Muita gente absorve energia negativa e fica mal, mas o escorpiano processa e libera. Claro que isso cansa, claro que pesa às vezes. Por isso os escorpianos precisam tanto de momentos sozinhos, de silêncio, de recolhimento. É nesses momentos que eles recarregam as baterias, que eles se reconectam com sua fonte de poder. E quando voltam, voltam renovados, prontos para mais. Então, se você convive com um escorpiano e percebe que ele precisa de espaço às vezes, respeite isso. Não é rejeição, é necessidade espiritual. Ele está se protegendo, está se limpando das energias que captou. É como tomar banho energético. Prova 8. O magnetismo que atrai oportunidades divinas. Vamos fechar com uma prova que muita gente percebe, mas não entende direito. Os escorpianos têm um magnetismo especial, uma energia que atrai situações e pessoas importantes para suas vidas. É como se eles fossem imãs de oportunidades divinas. Você já reparou como na vida de um escorpiano as coisas mais improváveis acontecem? Como ele conhece pessoas influentes nos momentos certos? Como aparecem oportunidades do nada justamente quando ele mais precisa? Isso não é sorte, é proteção divina manifestada. Deus coloca no caminho dos escorpianos exatamente o que eles precisam para evoluir e prosperar. Pode demorar, pode parecer que nada está acontecendo, mas quando a hora certa chega, tudo se encaixa perfeitamente. E olha que interessante, esse magnetismo não atrai qualquer coisa não. Atrai o que é necessário para o crescimento espiritual do escorpiano. Às vezes vem na forma de um desafio, às vezes vem na forma de uma bênção. Mas sempre tem um propósito maior. Os escorpianos atraem pessoas intensas, situações transformadoras, experiências profundas. Nada na vida deles é superficial, tudo tem significado. E isso é proteção também, porque garante que eles estão sempre no caminho certo, mesmo quando parece que estão perdidos. O universo conspira a favor dos escorpianos de uma forma impressionante. Portas que pareciam fechadas se abrem. Pessoas que precisavam aparecer surgem do nada. Soluções para problemas impossíveis aparecem na hora exata. Isso tudo é orquestrado por forças superiores.
E quanto mais o escorpiano se conecta com sua espiritualidade, mais forte fica esse magnetismo. Por isso é tão importante para os escorpianos cultivarem sua fé, seja em Deus, no universo, em qualquer força superior que ressoe com eles. Porque essa conexão fortalece a proteção, amplifica o magnetismo. Então, se você é de escorpião, confie no processo. Confie que você está sendo guiado. Mesmo quando tudo parecer escuro, saiba que uma luz está vindo. E quando ela chegar, você vai entender por que precisou passar por tudo o que passou. Chegamos ao final desse vídeo poderoso, e espero que você tenha entendido por que Escorpião é considerado o signo mais protegido por Deus. Cada uma dessas 8 provas mostra como existe uma força divina trabalhando na vida dos escorpianos, garantindo que eles superem qualquer obstáculo, que transformem dor em poder, que vejam além das aparências. Se você é de Escorpião, valorize esses dons que você recebeu. Use sua intuição, sua força, sua lealdade para fazer o bem, para evoluir, para ajudar outras pessoas também. Lembre-se sempre que você foi escolhido para uma missão especial nessa vida, e que Deus nunca vai te abandonar nas dificuldades. E se você não é de Escorpião, mas conhece alguém desse signo, agora você entende melhor essa pessoa incrível. Respeite a profundidade dela, a intensidade, a necessidade de verdade. E principalmente, seja leal, porque essa é a moeda mais valiosa para um escorpiano. Agora eu quero saber de você, qual dessas 8 provas fez mais sentido para você? Qual tocou mais fundo no seu coração? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar experiências e fortalecer ainda mais essa energia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa as notificações. Tem muito conteúdo poderoso vindo sobre espiritualidade, signos, energia. Você não pode perder. Compartilhe esse vídeo com seus amigos escorpianos, eles vão agradecer. E lembre-se, não importa qual seja seu signo, você também é protegido, você também tem um propósito. Mas hoje aprendemos que Escorpião tem um cuidado especial, uma atenção diferenciada do universo. Até o próximo vídeo, e que você continue sempre buscando evolução espiritual.